Seja muito bem-vinda. Aqui nós discutimos temas para o empoderamento da mulher e assim ajudar casadas ou em relacionamento sério a resolverem as brigas e conflitos do relacionamento. Eu sou Caroline Valadares. O tema de hoje é sobre autoconfiança, que é o sentimento de competência pessoal sobre a sua capacidade de conseguir o que quer. E como você julga a sua capacidade de lidar com os desafios da vida. Não tem relação com religião e nem como o outro te vê, mas como você se sente capaz de enfrentar os problemas e resolvê-los. Nesse vídeo, você vai entender como a autoconfiança influencia na sua vida e no seu relacionamento. E o que fazer para melhorar isso? Mesmo que o seu marido não faça nada para melhorar o relacionamento de vocês, a autoconfiança é para você. É você se sentir mais confiante, se sentir mais capaz, é ter força para buscar os seus sonhos e objetivos e acreditar que é capaz de ter um relacionamento com harmonia, cumplicidade, sentindo amada pelo marido, conquistar a casa que deseja, desfrutar daquela viagem que tanto sonha. Ser uma mulher com autoconfiança desperta admiração, respeito, confiança nas pessoas, porque você se sentirá mais confiante, com mais energia, você terá mais amor para dar e, consequentemente, receberá mais amor de volta. Enfim, você vai transformar o ambiente que você está e tudo na sua vida irá fluir. Seu casamento vai melhorar. E se as coisas em casa estão bem, você estará bem-humorada, feliz, leve e os problemas parecerão menores e menos difíceis. Eu atendi uma cliente que desde quando ela conheceu seu marido, ela sempre dizia que ele queria ir para outra cidade. Só que mesmo assim, eles construíram a casa na propriedade dos pais dele e com o tempo, conforme o relacionamento foi desgastando, essa questão desse sonho começou a gerar problema entre eles. Porque ele queria ir embora e mesmo assim eles estavam nessa residência, investiram lá onde eles estavam. E com os atendimentos, ela viu que o medo dela de enfrentar o novo, de recomeçar, de não se sentir capaz de arrumar um emprego em outro lugar e principalmente a busca da aprovação da mãe, a mãe autorizar, não, vá filha, que você vai ser feliz, era a raiz da insegurança dela. E isso é só um exemplo para você ver o quê? Quantos sonhos não tiramos do papel porque nós não nos sentimos capazes. Teve uma outra cliente que é super bem sucedida profissionalmente, não conseguia ficar mais que um ano em um relacionamento, porque lá na sua infância viu o modelo de casal dos pais, repleta de conflitos, e ali foi alimentando crenças que casamento é difícil, que casamento é ruim. Então, quando o relacionamento começava a ficar mais sério, ela arranjava um jeito de terminar. Mesmo que lá no fundo ela desejava alguém para se sentir amada e concretizar sonhos juntos, ela se sabotava. E aí eu te pergunto, quantos sonhos você também esteve perto de realizar e se sabotou sem perceber? Outra cliente ouvia tanto da família que mulher é para cuidar dos filhos, mulher é para cuidar da casa, que mesmo assim ela fez psicologia e constelação, mas ela não tinha coragem de exercer a profissão, porque se sentia incapaz e inferior.
Então, começamos a trabalhar as crenças, desconstruímos algumas coisas, ressignificamos outras coisas e finalmente ela ganhou força e coragem para trilhar a sua jornada profissional. E aí eu te mostro mais uma vez quantas vezes você enterrou um sonho porque acreditou que não era capaz de concretizar. E cada exemplo aqui que eu estou mencionando, de forma direta ou indireta, influencia no seu casamento. Porque se você se sente pequena, se sentirá sempre insegura, acreditando que a vida dos outros é melhor que a sua, que eles são melhor que você. E quando você trabalha isso em você, as pessoas sentem essa potência. Então, quando você acredita que você é capaz, que você é uma mulher realizadora, que você consegue resolver seus problemas, as pessoas sentem essa segurança, sente essa energia. E às vezes você pode estar aí pensando, né? Ah, Carol, eu não preciso disso não. Eu te convido a ficar aqui comigo até o final da aula e veja se realmente não precisa olhar com carinho para a tua autoconfiança e remodelar para se sentir uma mulher mais segura e confiante com você e no seu casamento. Ou às vezes até você pode estar pensando, eu não tenho tempo para isso. E eu te pergunto, quanto tempo você tem dedicado para mudar tudo o que você gostaria para se sentir melhor com você e no seu relacionamento? Ou até, eu não tenho dinheiro para isso. E a questão aqui não é dinheiro. A autoconfiança vai muito além de dinheiro, de ter dinheiro para ir ao salão, para fazer as unhas ou cabelo, para se sentir confiante com a sua aparência, ou pagar um curso profissionalizante para subir na carreira, ou sair com o marido em uma segunda lua de mel, sendo que nada está bem entre vocês. Não tem nada a ver com isso, porque se você não estiver bem consigo mesma, nada disso vai adiantar. E até na história que eu contei anteriormente, lá no início, mostra isso bem, né? O caso da minha cliente lá, que fez psicologia, era o sonho dela, mas a crença dela era tão forte de que ela não era capaz, que ela estava construindo um muro para ser a mulher que ela queria ser, para ser a trilhar o caminho da realização profissional, para se sentir feliz nessa área. E ela ficava frustrada em casa, né? Não quer dizer que ela não se sentia bem por ser mãe, por estar se dedicando às filhas, mas tinha uma outra área que estava capenga, que ela estava se sentindo pequena. E isso indiretamente influencia no relacionamento. E quantas outras coisas que às vezes você está deixando de fazer porque você acha que você não tem essa capacidade. Então, toda vez que você se compara, olha para a vida do outro, você começa a pensar: minha vida nada acontece, tudo está ruim, meu relacionamento está complicado, estou desmotivada com o trabalho, me sinto feia, a vergonha do corpo, se sente mal na frente do espelho, lá na vida social não se sente pertencente àquele ambiente. E a gente se compara, olha para a vida do outro, tenta se enquadrar na nossa vida e tudo parece que aqui tá a porcaria, não é mesmo? O problema é que essa comparação é sempre muito injusta com nós mesmas. E levar isso a sério acaba com a forma que você se vê. E você fica uma mulher insegura com a sua capacidade de resolver os problemas, insegura com a sua aparência, impactando na sua vida social, porque você não vai querer sair de casa. E na intimidade, então, vixe, nem se fala, né? Só com luz apagada. Então, veja que a forma como eu me cuido, eu preciso estar bem com o mundo a qualquer momento e estar bem comigo mesma. E não querer mostrar para o outro que eu tô bem. É algo que o que tá interno, é dentro da gente que tá a solução.
Então, nós criamos uma imagem ideal que nunca atinge. Por exemplo, se eu pergunto para você, o que você acha da Gisele Bündchen? Algumas pessoas vão falar assim, nossa, ela é uma mulher linda, ela é uma mulher magnífica, ela é uma empresária de sucesso. E outras pessoas vão dizer assim, não, eu já não acho ela bonita. Então, tá vendo que cada pessoa tem um padrão, cada pessoa vai avaliar de uma forma. Então, eu te pergunto. Opa, travou. Então, eu te pergunto, qual padrão eu criei e que eu mesmo estou me sabotando? Qual a referência que estou querendo ter? Quantas pessoas que conhecemos que são bonitas e não conseguem expressar a beleza delas? Ou profissionais muito capacitados que preferem não contribuir porque tem medo de errar e ser julgado. E outras que gostam tanto de si, que confiam tanto no seu taco, que passam naturalmente isso para os outros. Essas questões que a gente precisa discutir para desconstruir e moldar a imagem que nunca chega, que ali fica te emperrando. Nem vou nesse lugar porque não me sinto bem. Faz de tudo para se esconder, para não estar nos lugares, não estar com as pessoas, não se aceita como é e também não busca se melhorar. Todo dia a gente precisa se valorizar e a gente não faz. Por quê? Porque a gente acha que é de vez em quando que eu tenho que me valorizar e acaba tendo a imagem rebaixada, que irá afetar em outras áreas, como no relacionamento. Porque eu não me acho suficiente em ter alguém, a minha autoimagem não permite ter alguém que goste de mim, já que eu não me gosto. Ou no trabalho, não vai ter autoconfiança para mostrar o que sou capaz de fazer. Ou na vida social, não consegue construir amizades saudáveis e duradouras, porque está sempre se comparando, nunca é o suficiente, não consegue se desenvolver em uma amizade. Então, esses pensamentos distorcidos sobre si mesma, que às vezes você pode estar assim, faz, mas sempre está distorcendo, acreditando que nunca está bom, vai piorando a tua autoconfiança. E a autoconfiança está vinculada o quê? Às nossas crenças. As crenças que eu tenho. Se eu digo, eu não sou capaz, eu vou encaixando a incapacidade nas situações da vida. Não consigo ter um relacionamento feliz. A primeira coisa que der errado, a minha crença vem com tudo e diz, eu falei que eu não sou capaz. A gente vai buscar um jeito de encaixar nossas crenças na mínima situação para poder se comportar e ter a segurança para não fazer. Mas você precisa saber qual é a crença para melhorar e fazer o melhor com aquilo que tem e assim ter algum resultado. Então, não espere ser perfeita. Não espere, comece agora. Precisa tirar esse padrão da sua cabeça. E como tirar? Identificando qual é. Nos teus padrões. O segundo, tá? É a forma como eu penso sobre mim. Eu sou interessante? Eu sou agradável? A minha autocrítica é muito elevada. Se eu fico me rotulando o tempo inteiro, não sou capaz, acabo usando isso para se justificar e se proteger. Mas não aceitar aquilo que nós somos, e isso é mais voltado para aquilo que você sente, que está dentro de você. Eu me sinto mal e vazia. Por quê? Porque eu estou me rotulando.
eu estou o tempo inteiro me jogando para baixo, dizendo que eu não sou capaz. Então eu te pergunto, quais rótulos você está se dando? E também, às vezes, também a questão de pensamentos muito ou tudo ou nada, sabe? Bom exemplo, eu tô de dieta, aí eu vou lá, como um docinho. Aí eu penso, já que eu comi um, eu vou comer todos os docinhos que eu quero. Ou, eu vou pra academia, eu faltei a academia um dia, e aí eu começo a pensar, eu não fui hoje mesmo, então eu não vou o resto da semana. E esse pensamento é muito rígido. Se eu não tiver ali um meio termo para flexibilizar, eu vou perder muito mais do que ganhar. A gente tem que aprender a flexibilizar os pensamentos, porque se continuar pensando assim rígida, vai continuar não tendo resultado. A gente não percebe quanto pensar de forma rígida atrapalha as nossas conquistas, as nossas realizações. Quem aí é da minha geração, nós tivemos pais muito rígidos. Então, eram nossos pais e hoje somos nós. Agora, a nossa cabeça coloca essa voz e fica ali atuando, fazendo a gente cobrar em excesso e às vezes entrar nesse pensamento. Eu vou ser aquele pensamento de perfeccionismo, né? Se tiver que fazer um negócio, eu vou fazer bem feito. Eu vou ser perfeita. E o que acontece? No primeiro obstáculo, eu vou falar para mim, tá vendo? Eu não consigo. Aí você acaba não fazendo. Ou simplesmente você não segue com teus planos e com as tuas ideias. Então, quantas vezes a gente não fica pensando mal sobre a gente? Sentindo culpada sobre alguma coisa que aconteceu. Olha o que fez de errado, a culpa é minha, eu fico só me maltratando. Também é uma forma distorcida de pensar que faz a nossa autoconfiança ficar lá embaixo. Se eu não identifico os pensamentos ruins sobre mim, eles irão determinar a vida que eu vou ter e o comportamento que eu tenho. Então, é muito importante você ter o autorreforço na tua vida. E o que é isso? É se reconhecer. O amor é ação, é fazer algo. Então, como você se sente amado no casamento? É através da ação, que a gente demonstra isso pelo outro. Quando a gente vê que não está tendo ação, começa a faltar o amor. Está faltando ações para se sentir amada. Você diz, você não me ama. Olha o que você está fazendo. Estou me sentindo sozinha. Tudo isso faz a gente se sentir sem amor, porque aquela pessoa não está fazendo atos de amor para mim. Só que quando a gente não tem autorreforço, quando a gente não se reconhece, estamos fazendo a mesma coisa, só que com a gente mesma. Se você não identifica o que tem de bom, quais são os seus talentos, reconhece as coisas boas que faz, ou quanto é capaz, não terá autoconfiança. Se você não demonstra amor para você mesmo, desse jeito, como é que você vai ter autoconfiança? Então, um exercício para você, sempre faça isso. O que eu fiz? Como foi meu dia? Eu tenho que me motivar. Não espero o dia que acorde animado, um dia ensolarado, para fazer o que tem que fazer. Então, por exemplo, se você tiver que emagrecer aí 10 quilos, fatie, né? Consiga emagrecer 200 gramas por semana? Perfeito! Então, a cada semana que você atingir o objetivo, vai reforçando o sentimento. Eu consigo. Eu sou capaz. E assim, você vai alimentando o seu empoderamento em acreditar na sua capacidade de realização.
se sentirá preenchida e feliz. Quando nós estamos assim, o que a gente faz? A gente transforma o ambiente que a gente está. Se eu tô bem, eu como corretamente, eu vou fazer as coisas por mim, eu vou querer dar amor para o outro. E se eu der amor para o outro, o que vai acontecer? Ele também vai querer dar para mim. A gente vai moldando o resultado da nossa vida. Eu não me dou amor, eu fico vazia e não tenho força para fazer aquilo que eu tenho que fazer. E a questão também da capacidade de resolver os problemas, só que essa eu tenho com as outras coisas desenvolvidas. Eu não vou conseguir resolver os meus problemas de forma saudável se eu ficar buscando sempre atalhos para resolver. Uma coisa está ligada à outra. Como que eu lido com os meus problemas? As pessoas não querem enfrentar os problemas. Só que esquece que se a gente não olha, ele vai ficando maior, né? Eu tô com dívida, eu finjo que não tô. Vou seguindo a vida gastando dinheiro porque não quero olhar, não quero nem ver. A mesma coisa, o casamento tá ruim. Mas não faço nada para melhorar. Tá bom, deixa assim e vai deixando. Para resolver, precisa de outros pilares mais desenvolvidos para olhar e dizer: eu vou encarar o meu problema, eu sou capaz de fazer isso, mas se eu não estou forte o suficiente, eu não consigo e travo. Então reflita: por que estou fazendo o que eu estou fazendo? Assim você conseguirá dizer sim ou não para algumas coisas. E, né, pra gente sair um pouco aí da teoria, né, e vamos para a prática, porque assim, vamos sair do mundo das ideias e entrar em ação. Eu vou mostrar de uma forma mais didática tudo, só para recapitular tudo que a gente conversou até agora. Ó, eu sou mãe de menino, tá, gente? Então vai ter que ser um exemplo com um carrinho. Então vamos pensar assim, ó. Você é esse carrinho aqui, que você se sente assim. Só que você, na verdade, é uma Ferrari. E aí o que acontece? Você se sente assim, você tá aqui, ó, pequeno, um carrinho pequeno. E nisso, você tem um monte de crenças que são seus dragões internos que fica ali falando pra você: ah, eu não sou capaz. Ah, eu sou feia. Eu não sou inteligente. Eu não consigo resolver os meus problemas. O que vai acontecendo? Você vai construindo um muro aqui, para o seu eu, que é a tua Ferrari. Você tem essa Ferrari aqui dentro de você. Você tem essa superpotência. Só que aqui as tuas crenças estão tão forte que você se sente esse carrinho. E você não consegue evoluir para o teu eu do futuro aqui, para a pessoa que você realmente é. Isso que é só uma forma didática de você entender, entender melhor tudo que eu expliquei até aqui, tá, gente? E é carrinho porque eu sou mãe de menina, eu não tenho boneca. Mas eu espero que assim você tenha entendido aí do outro lado. E é bem isso. Quanto mais você não acredita em você, você não tem um amor próprio, você não reconhece a si mesma, não adianta você querer que o outro faça isso por você. Então, qual é o maior erro quando a gente está no relacionamento em crise? É começar a se anular, é querer ficar agradando o marido o tempo inteiro, como se isso fosse salvar a pátria. Ah, se eu der muita atenção para ele, ficar agradando ele o tempo inteiro, ele vai me enxergar e ele vai me dar atenção. E não, gente, não é assim. Aí é totalmente errado. Você precisa ser a tua essência, você precisa se amar primeiro. Então, a partir do momento que você se ama, que você reconhece a mulher incrível que você vai se comportar diferente, você vai ser diferente. E até as coisas pequenininhas que ficam incomodando aí, você vai perceber que vai chegar um ponto que isso vai ser insignificante. Então, aqui é só um resumo de tudo que a gente falou desde o início, tá?
Então, vamos para ação. Então, o primeiro caminho para a autoconfiança. Perceba e valorize suas conquistas, por menores que elas sejam. Liste as suas vitórias e as suas superações, mesmo que pareçam banais. Quando você escreve no papel, você materializa os pequenos desafios que passou e como se você estivesse reforçando esse músculo aí de autoconfiança. Você começa a nutrir isso. Então, muitas vezes, você até superou um medo, superou alguma coisa no passado e às vezes até parece que foi bobo, mas na verdade você superou o medo. E conforme o tempo vai passando, se você com o tempo foi tendo a tua autoestima, a tua autoconfiança prejudicada, você esqueceu dessa tua essência, disso, da tua potência. E para você aí, se você nunca esteve nesse momento, é a hora de você olhar para as tuas pequenas vitórias, para aquele momento que você viu assim, nossa, eu sou capaz. Eu vou contar uma historinha, eu acho que é essencial, porque assim, eu vou falar do meu filho, tá? O Henrique, ele tem uma dificuldade motora, que é uma coisa que assim, não é que dele, é uma coisa neurológica. Então, vai além da questão psicológica. E o que eu comecei a fazer com ele? É mostrar para ele assim, não, filho, ó, hoje nós vamos aprender a calçar o tênis. No início, antes de eu descobrir essa dificuldade dele, simplesmente eu colocava assim, você tem que calçar o tênis. Ele não conseguia. E mesmo ele sendo uma criança de 5 anos, o que ele fazia? Não consigo, mamãe. Sabe? E isso mesmo ele sendo pequeno, ele já se via incapaz. Então, quando eu descobri essa questão dele, eu comecei a fazer o quê? Vamos fatiar então. Henrique, hoje você vai abrir a boca do tênis. E aí ele abriu a boca do tênis. Eu vou colocar o pé no tênis. Vou pôr o tênis. Muito bem, conseguiu pôr o pé no tênis. Agora a gente vai fechar o tênis. E aí, assim, até que foi indo, ele foi conseguindo. E hoje em dia, uma frase até que toda vez que ele fala eu não consigo, eu ressignifico para que ele enxergue que ele é capaz. E por que eu estou usando o exemplo dele? Porque ele é uma criança, e mesmo ele sendo uma criança de 5 anos, ele já está sentindo na pele essa frustração e se comparar com os outros. E ele tem uma questão que vai além do só o mental. E aí eu volto para você. Quantas vezes a gente se vê nessa situação? Põe uma meta lá gigante. Eu vou citar um exemplo do peso, né? Eu tenho 10 quilos. Quando você olha assim, tenho 10 quilos para eliminar, você pensa, meu Deus, é muita coisa, eu não vou conseguir. E aí, quando você pensa, mas eu consigo emagrecer 200 gramas por semana? Consigo. Então, pronto. Então, você põe de meta, eu vou emagrecer 200 gramas por semana. Quando você vê que não, você vai chegar nos 10 quilos. Olha que legal, sabe? Então, você precisa ir trabalhando esse músculo da realização de sucesso e valorizar as pequenas conquistas. Porque a jornada que é a felicidade. Porque pode acontecer o que às vezes você idealizar algo que vai chegar lá na frente, você, poxa, era isso, né? E aí fica frustrada, né? Então, é importante ir trabalhando e comemorando todas as conquistas, por menor que seja, por banal que às vezes pareça. E sabe por que isso funciona? Porque a imagem que eu tenho de mim mesma está diretamente ligada às coisas que eu acredito ter feito, sido ou vivido no passado. Ou seja, uma pessoa pouco autoconfiante geralmente só lembra dos momentos que não conseguiu ou que não conseguiu fazer o que queria. Entende? Então, assim, você tira o foco da parte negativa e começa a focar nas coisas boas. Então, relembrar
e memorizar os seus momentos de superação, aqueles momentos que você não se sentiu desconfortável de ser quem você é, quando precisou enfrentar e vencer algum dos seus medos. Então, por exemplo, você abordou lá no passado, né, alguém que você estava afim, ou levantar a mão em público para fazer uma pergunta. Mesmo que acredite ter autoconfiança baixa, certamente irá encontrar alguma memória de autossuperação na sua vida. Então, comece agora a fazer esse exercício para você já ir alimentando a tua autoconfiança. Tá vendo uma coisa tão simples e que a gente se esquece? Você fica ali, ó, se chibatando, né? Não conseguir tal coisa e só vai se jogando para baixo. Então, você é a primeira pessoa que tem que acreditar em você. Se eu acredito que eu sou autoconfiante e me convenço minimamente disso, reunindo as minhas pequenas vitórias, começarei a me comportar de um jeito mais firme e confiante. E o segundo caminho, agora nós vamos pro segundo, tá, gente? Ó, ser autoconfiante não significa não ter medo. As pessoas acham que uma pessoa autoconfiante é um super-herói, né? Sendo que a autoconfiança é encontrar força dentro de você para ultrapassar os seus medos e dar um passo adiante para o que é importante para você. Ó, escute bem essa frase. Para o que é importante para você, tá? E o medo serve o quê? Para dar noção das estratégias que vai seguir para obter as coisas que deseja. Devendo usar o medo como bússola para te guiar para a vida, mas jamais o medo pode ser uma corrente que te aprisione, que te paralise, tá bom? Então, use o medo ao teu favor para que você se prepare, para que você mentalize a tua jornada, planeje, mas não deixe o medo te paralisar. O terceiro caminho, tá? Prepare-se para o que você quer conquistar. Então, por exemplo, se é falar em público é algo que te assusta, então pratique o máximo que puder. Repita na frente do espelho. Quanto mais eu me sentir preparada, mais autoconfiante eu vou me sentir para dar um passo na direção daquele objetivo e assim atingir aquilo que eu quero conquistar. E um exemplo, eu vou dar esse aqui, um exemplo meu, né? Eu me considero uma pessoa comunicativa. Só que, nossa, para fazer a live aqui, eu faço script, eu leio o meu script, eu preparo a aula. E no dia que é a live, assim, eu fico extremamente, assim, agitada, sabe? Com medo. Mas eu tô aqui, gente. Eu tô aqui dando a live para vocês com muito amor, para dividir um pouco do meu conhecimento. E é um músculo mesmo. E cada vez mais eu tenho buscado me evoluir. Então, assim, eu já dei uma entrevista para uma rádio. Essa foi, eu acho que, assim, foi uma emoção muito grande, assim, e enfrentar o medo de verdade. Porque me falaram que a rádio mandava script antes e simplesmente me mandaram o link e eu tive que entrar no ar, sabe? Então, eu nem sabia que pergunta que o cara ia fazer. E foi, assim, uma experiência diferente que mostrou assim, nossa, tá vendo? Eu não preciso ter medo. Eu sei do que eu tô falando. Eu estudei para isso. Então é só enfrentar. Então, quantos dragões você tem aí que você mesmo transformou um monstro que aí você se sente pequena, que você acha assim, eu não sou capaz. Então, mentaliza o que você quer e vai lá, veja como se pode se preparar para isso e vai se permitindo, vai dando um passo de cada vez. Pense o seguinte, eu tenho que escalar a montanha. Qual é o primeiro passo? Eu tenho que começar a escalar, gente. Eu não vou chegar à montanha lá voando, até porque eu não tenho asa. Então, é um passo de cada vez. Vai ter momento que a jornada vai ser desafiadora,
vai dar cansaço, você vai olhar e pensar, meu Deus, eu não vou conseguir chegar no topo. Aí que vem lá no primeiro ensinamento aqui na sequência. Você olha para baixo e vai pensar, nossa, eu já subi tudo isso. Que aí você tem que relembrar o que? A tua capacidade do que você já conquistou até aquele momento. Até o momento você conseguiu trilhar já uma jornada, você já teve algumas superações. Então, comemore, resgate aquele sentimento de vitoriosa aí, respira e vai lá, entende? Então você tem que ficar se automotivando para que você não esqueça da tua capacidade. E obrigue-se, o quarto caminho, obrigue-se a viver novas experiências. Nosso cérebro precisa ser treinado. A autoconfiança é como um músculo que eu preciso ser desenvolvido, e isso vai acontecer se você tentar viver novas experiências, mesmo que seja aos pouquinhos. Então, igual no meu caso aí mesmo, eu comecei com as lives e agora já estou conversando com uma terapeuta para participar de um programa. Então, provavelmente a partir do mês que vem eu vou participar de um programa. E o outro que vai ser, olha, uma realização muito grande, é dar uma palestra. Então, a gente deu uma palestra para o mês que vem para um grupo aí de empreendedoras. E então, tá vendo? Assim, eu tô com medo, muito medo, mas mesmo assim, eu preparei o script, preparei o material, li, reli, para ir me preparando para isso. E eu vou enfrentar meu medo. Eu vou fazer a palestra e vou participar do programa. Então, assim, é isso que você tem que ir fazendo. Dá um passo de cada vez e comemorando. Ó, eu sou capaz, eu consigo. E se dando novas experiências para ir reforçando, você trabalhando esse músculo da autoconfiança. E eu não tô querendo dizer de hipótese alguma que é fácil isso. Quem não se arrisca não transforma nada na própria vida. Então, pense sobre isso, tá? Deixa bem grande assim, ó. Se eu não me arriscar, eu não vou transformar nada na minha vida. O quinto caminho: aceite os seus pontos fracos e não tenha vergonha de ser você. Quando você assume os seus limites e vulnerabilidade, você poderá se surpreender quando escutar de quem está ao seu lado dizer que também sente ou já sentiu algo parecido. A sua falta de confiança é mais comum do que imagina, pois todos nós temos nossos medos e fragilidade. Inclusive, quem usa aquela armadura de super-herói, todos temos pontos fracos e medos secretos. Ninguém vai se interessar em ter amizade ou mesmo um relacionamento, a vida amorosa, com uma máquina sem sentimento. Você acha mesmo que se você tivesse um parceiro que estava sempre bem arrumadinho, que fosse malhadão, que fosse aquele cara perfeito, né? Ele é bom no trabalho, ele é um bom marido, ele é bom em tudo, né? E é sempre disposto a ajudar o tempo inteiro. Você acha que realmente iria se atrair por essa pessoa? Perfeita, perfeita, tudo é perfeito? Dificilmente. Por quê? Porque a gente se atrai pelo outro por causa da humanidade. E um exemplo disso é o quê? Vamos usar aí a mídia, né? O cinema. O Batman. O Batman é sedutor. Mas não é porque ele é um cara milionário que vive o homem de morcego. É porque ele é um órfão que tem medo do beco, onde os pais foram assassinados. Esse trauma torna ele sedutor e humano. Então a gente se atrai por isso. E é esse que é o gostoso. São as particularidades. São as diversidades das pessoas. É essa que é a magia da vida. E o último caminho, que é o sexto caminho, é o caminho do poder de fazer boas decisões. Decidir é cortar qualquer outra possibilidade. Agir todo dia para ser a melhor versão que pode ser. Decidir, entrar em ação.
Então você tem que pensar assim, ó, meu relacionamento tá ruim, mas eu decido entrar em ação. Eu vou começar a fazer alguma coisa diferente. Então você precisa, primeira coisa, tomar essa decisão. Por que isso? Porque assim, apesar de entender rapidamente seus problemas, não vai te ajudar muito se você não despertar o poder das tuas emoções e entrar em ação. Então, você precisa o quê? Usar o prazer e a dor, que são as suas forças, que moldam a sua vida, para que você possa alcançar qualquer objetivo que você queira aprender, equilibrando a dor e o prazer. E fazer o que deveria fazer. Então, um exemplo, se eu quero comer doce ao invés de salada, começar a pensar manipular a balança, né? Ah, se eu como doce, eu vou ter a felicidade imediata, mas se eu comer a salada, eu vou ter o resultado que eu quero. Sei lá, se eu tô no projeto verão, quero ir pra praia com um biquíni, entende? Então você vai ter que começar a calibrar isso. Um exemplo do relacionamento: continuar ignorando o relacionamento infeliz, porque os dois estão tão distantes que você tem aquela liberdade, né? Ah, eu gasto com o que eu quero, eu saio para ir ao shopping com minhas amigas, eu fazer o que eu quiser, eu não preciso dar muita satisfação, porque vocês estão meio que distante um do outro, né? Então não tem muita conversa. E isso tudo você tem uma liberdade. Só que então, para que você pare de ignorar e entre em ação, você tem que começar a fazer o quê? A pensar nas coisas boas que um relacionamento tem quando está bem, né? Que é o quê? O companheirismo, a cumplicidade, o apoio. Então você precisa ir pensando assim, sempre olhando prazer e dor e associar o que você precisa para fazer isso. Então, a única coisa que impede você de fazer o que é necessário para transformar a sua vida é que você associe mais dor do que prazer ao ato de agir nesse exato momento. Se você associasse mais prazer do que dor, automaticamente já estaria fazendo o que precisa ser feito. Então, recapitulando. Associe prazer às atividades que precisam ser feitas e associe dor às coisas que você deseja parar de fazer. As atividades que você vai associar prazer depende do seu plano de vida. Não deixe ninguém dizer quais são os seus objetivos. Isso é muito importante, tá, gente? É você ter essa clareza. Fazer sempre o que é importante para você, tá? E o que realmente você quer da sua vida? O que te impede de alcançar seus objetivos? A emoção vai dar início à ação. Então, crie um futuro irresistível para aumentar a sua motivação. Para isso, você precisa esclarecer os detalhes de seus objetivos. Então, assuma o controle da tua vida, tenha clareza dos seus sentimentos, valores, regras e referências. Assumir o controle dos seus pensamentos. Quando tiver pensamento ruim, mudar, tá? Tanto os seus valores pessoais quanto as regras que você cria são baseadas nas referências que você tem. Então, vai mais um exercício para você. Liste as características que você gostaria de ter e compare quem tem essas características. E assim você tem uma referência para você conseguir ir se moldando e ser uma mulher mais confiante. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Então, eu vou seguir, ó. Então, qual entendimento você teve? O que você precisa fazer diferente? Qual nota você se dá sobre a tua autoconfiança? Me diz aí, como que tá a autoconfiança de vocês depois de toda essa aula? Você acredita que tá boa ou precisa dar uma melhorada?
Eu espero que após este vídeo você consiga sair da sombra e brilhe para desfrutar da beleza da vida que Deus nos deu. E lembre-se, você é o produto do que você pensa de você. Eu tenho certeza que você conhece alguém com relacionamento desabando. Vai lá e compartilha com essas pessoas. Seja condutora de mudanças na vida de muita gente. Ou ajude outras mulheres que estão passando o mesmo que você. Eu acredito que sempre é bom dar uma melhorada. Verdade, Lucinete, é mesmo. Sempre tem alguma coisinha que a gente tá deixando de lado, tá deixando despercebido, e isso vai afetando a forma como a gente se vê no mundo, se enxerga no mundo, e às vezes até sem perceber ficar se rotulando, né? E aí os rótulos é um perigo, tá? A mídia é muito boa, mas às vezes também a gente é cruel. A gente começa sempre a pegar o quê? Um modelo de que é, às vezes não é real. É igual olhar casais na internet, eles sempre vão parecer muito felizes. Por quê? Porque eles estão mostrando o que eles querem mostrar. Então a grama do outro sempre vai estar melhor. Então é importante você olhar para dentro de si. Que legal, que legal. Muito obrigada. Fico muito feliz de saber que eu estou contribuindo para o autoconhecimento aí. E é muito gratificante isso dá muita energia aqui e força para continuar. E assim, compartilhem, sabe? Sempre que vocês compartilhar o conteúdo com outras mulheres que precisam dessa mensagem, precisam ou estão passando por uma situação que você sabe que faria uma diferença, ter acesso a esse conteúdo e até no compartilhar, rede social, distribui isso para mais gente. Assim, ó, eu vou deixar disponível um link para entrar no WhatsApp. Eu vou trabalhar 7 dias, pontos para ir melhorando essa autoestima, para já dar um up na autoestima. E por que eu não vou fazer isso aqui? Uma, porque é um passo a passo, são 7 dias. Outra, porque eu gosto muito de compartilhar vídeos que dá insights, que dá aquele estalo. E a rede social andou me bloqueando algumas coisinhas, sabe? Por causa de direito autoral e tudo mais. Então, por isso que eu vou vou colocar o link do WhatsApp, do grupo de WhatsApp lá na minha bio. Quando você clicar na bio, é para ter assim, grupo Empoderamento da Mulher, tá? Ainda não tá disponível porque eu não ativei. Eu vou fazer isso. Se você tiver interesse de trabalhar esses 7 dias aí comigo, não esqueça de tarde, já é de tarde, né? Quase 1h da tarde. Então, de estar lá para umas 4h da tarde, entrar lá na minha bio e entrar no link assim, Grupo Empoderamento da Mulher, tá? Entrar lá para que a gente possa juntas estar aí trabalhando esses 7 dias para melhorar a tua autoestima. Eu quero realmente que você que tirou o teu tempo para estar aqui comigo tenha transformação na tua vida, que não seja só mais um conteúdo que você vai absorver e não vai colocar em prática, porque transformação só acontece com ação, tá? Simone, muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo. Obrigada por cada um aqui que entrou, que ficou aqui comigo. Não dá pra dizer quais são, porque eu posso esquecer alguém vai ficar chateado. E todos vocês são importantes aqui pra mim, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. E até quinta que vem às 12h07. Tô ansiosa pra gente estar de novo aqui compartilhando muitos conteúdos e insights. Então, até mais, gente!